Mas agora eu vou lá para São Paulo, daqui boa tarde ao doutor Pedro Chiavini. Boa tarde, doutor, como é que está você? Tudo bem? Boa tarde, Morivaldo. Boa tarde a todos os seus ouvintes aí. É um prazer poder participar do seu programa. Doutor Pedro, tive a honra de conhecer o doutor Pedro lá em Timor-Leste, né? Período que estivemos trabalhando por lá. E o doutor Pedro estava no aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Timor-Leste, daquele país pobre que você que me acompanha, que me conhece, já sabe muito bem o amor que eu tenho por Timor. E o doutor Pedro passou por Timor. Doutor, quanto tempo você ficou em Timor-Leste? Qual foi o período do seu trabalho lá em Timor? Eu fiquei um ano, exatamente um ano. Fui lá. É uma cooperação que o Brasil tem com o Timor-Leste, né? O Brasil participou de várias cooperações desde 2000 na construção daquele país. E algumas cooperações já não existem mais, outras ainda perduram, né? E a Defensoria Pública da União, aqui no Brasil, colabora na construção e aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Timor-Leste. Eu cheguei o ano passado, em janeiro, e exerci até dezembro a função de inspetor, que seria o corregedor da Defensoria Pública do Timor-Leste. Doutor Pedro, é a minha dúvida aqui, né? E eu creio que muitos brasileiros também têm essa dúvida. As pessoas às vezes necessitam de resolver uma causa na justiça e não têm o poder aquisitivo, não têm dinheiro para contratar um advogado. E existe a Defensoria Pública Estadual e a Federal. Como é que funciona isso? Como é que chega ao alcance do cidadão brasileiro esse atendimento, essa intervenção por parte da Defensoria Pública Federal? Uhum. Morivaldo, assim como a gente tem a justiça estadual, vamos fazer um resumo bem curto, né? Bem Fique à breve. Assim vontade. como a gente tem a justiça estadual, a gente tem a justiça federal. E assim como tem a Defensoria Pública do Estado, a gente tem a Defensoria Pública Federal. São órgãos independentes, autônomos, não há subordinação da justiça com a defensoria, nem vice-versa, né? E a Defensoria Pública Estadual, ela atua na defesa ou presta assistência jurídica ao cidadão que não tem dinheiro para casos relacionados à justiça estadual, né? Então, a Defensoria Pública Estadual atende as pessoas que precisam acessar a justiça estadual. Por exemplo, divórcio, relações de consumo, separação, ações criminais, né, e etc. No meu caso, eu sou defensor público federal, eu sou um membro da Defensoria Pública da União, e a Defensoria Pública da União, ela atua junto, operante a Justiça Federal, a Justiça Militar da União, a Justiça Eleitoral, a Justiça Trabalhista, são várias esferas que nós atuamos, né? E quem que pode, até avançando aí já numa pergunta sua, né? Eu acho que você Isso. já fez a menção. Quem que pode ser atendido aí pela Defensoria Pública Federal, né? A minha Defensoria Pública da União. A pessoa que tem uma renda familiar de até R$ 2.000, né? Ou seja, se uma pessoa mora numa família, o marido, a mulher e uma sogra, né, e uma criança, por exemplo, um núcleo familiar ali de 4 pessoas. A pessoa procura a Defensoria Pública e a gente vai fazer uma análise do perfil socioeconômico dessa pessoa. A gente pede documentos de renda, extrato bancário, e verifica se a renda familiar dessa pessoa é até R$ 2.000. Sendo assim, ela tem o direito a ser assistida pela Defensoria Pública Federal. Se superar em alguma coisa, a gente também faz análise de despesas extraordinárias, como medicamentos, alguém que ali na família tem alguma doença específica e tenha gastos extraordinários, a gente desconta disso até dar os R$ 2.000. Mas não passa muito disso. E por que esse valor? Porque, primeiro, a Defensoria Pública é um órgão, né, tanto a estadual como a federal, é um órgão para prestar assistência jurídica gratuita para a população que não tem condições de pagar um advogado, né? Então, é para aquela pessoa hipossuficiente, ou seja, pobre, né? Por quê? Porque o rico tem dinheiro para pagar um advogado. E segundo também, a Defensoria Pública da União, ela respeita muito a advocacia privada, então ela não quer interferir na atividade privada dos advogados. O advogado tem o seu nicho de clientes e tem que ser respeitado. E a Defensoria Pública tem o seu grupo de pessoas
que tem direito a ser atendida, que é essa população que eu te falei, e vai atender a isso. Mas tem exceções também. Por exemplo, nas ações criminais, qualquer pessoa vai ser atendida pela Defensoria Pública se não constituir um advogado num processo penal, num processo criminal. Mesmo independente do poder requisitivo, doutor? Independente do poder aquisitivo. Então, um milionário está sendo processado pelo Ministério Público Federal, foi oferecida uma denúncia lá, tem uma ação penal contra um milionário. Ele não constituiu um advogado, por exemplo, nesse processo. A Defensoria Pública vai receber o processo, a Justiça encaminha o processo. Mas isso só no requisito aí é criminal, no caso? No criminal. Então, a gente vai atuar para o rico. Só que, ao final, a gente fala para o juiz, olha, essa pessoa tem condições de pagar um advogado, não pagou porque ela não quis, não vamos entrar no mérito porque ela não quis constituir um advogado, e aí ao final a gente fala para o juiz, por favor, fixe ou determine os honorários advocatícios. Aí o juiz determina, além da sentença que absolve ou que condena aquela pessoa, também vai fixar os honorários a serem pagos não para o defensor público, mas para um fundo que existe um fundo público que é destinado a receber esse tipo de dinheiro, né, nesses casos, que vai capacitar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública aí usa esse dinheiro para capacitar os defensores, comprar materiais né, e etc. Não é para pagar o defensor já recebe seu salário pelo governo. Doutor, eu vejo, né, e até acompanhei alguns casos, o senhor falando também sobre os trabalhos escravos que existe no Brasil. A Defensoria Pública entra também para resgatar essas pessoas e defender essas pessoas, né, até entrando com processo contra a empresários, fazendeiros que usam aí desse aproveitamento do trabalho escravo. Essas denúncias são feitas das pessoas que são anônimas ou é o Ministério do Trabalho? Quem é que faz esse tipo de denúncia e como é que funciona, doutor? Então, as denúncias elas podem ser feitas por vários canais, tá? Tem hoje não existe mais Ministério do Trabalho, o atual governo ele extinguiu o Ministério do Trabalho e incorporou toda aquela estrutura do Ministério do Trabalho dentro do Ministério da Economia. Lá dentro, então, do site do Ministério da Economia, tem lá uma Secretaria do Trabalho, né, do responsável pelas antigas atividades. Qualquer pessoa que tenha conhecimento, notícia de uma relação de emprego, de trabalho-emprego, alguém que seja vítima de trabalho escravo, então, tanto a vítima ou alguma pessoa que tenha conhecimento pode entrar no site do Ministério da Economia e fazer a denúncia ali. É um canal que é o mais apropriado possível, né? Porque vai direto para a equipe de fiscalização, né? A DETRAE, a equipe de fiscalização do trabalho escravo. Mas também pode ser feito no site da Defensoria Pública da União, que é www.dpu, D de Defensoria, P de Pública, U da União, dpu.def, DEF, de Defensoria, def.br, dpu.def.br. Lá também pode fazer denúncias de trabalho escravo e tem um número de telefone que é o Disque 100 100, também pode ser feito denúncias de trabalho escravo, né? Então tá aí. O trabalho escravo... Pois não. Pode ficar à vontade, pode acrescentar aí a sua colocação. O trabalho escravo ainda pode parecer muito estranho se ouvir dizer, existe trabalho escravo. É muito comum no país, principalmente no interior do norte do país, né? Não nas capitais do norte, mas mais afastado, naqueles o que a gente chama de rincões, no nordeste. E, por incrível que pareça, nos grandes centros também, São Paulo, Rio de Janeiro, existe trabalho escravo. Mas o trabalho escravo não é aquela pessoa que tem uma corrente no pé, né? Como a gente tinha aquela visão antiga do negro. Era forçado mesmo a trabalhar. Exato, né? Exatamente. Não é mais essa figura. O trabalho escravo, tanto que a gente chama hoje de trabalho escravo contemporâneo, ou seja, moderno, né? E a pessoa está colocada em condições análogas, ou seja, que lembram aquela escravidão antiga, né? E o que são condições análogas à escravidão? Por exemplo, jornada excessiva, né? Uma jornada de trabalho muito
cansativa, muito longa, muito extenuante, exaustiva, né? Condições degradantes de trabalho, por exemplo, o patrão permite ou dá uma habitação suja, imunda, alimentação suja, alimentação, o patrão fornece alimentação estragada. Por exemplo, trabalhadores no interior de uma fazenda, lá dentro da fazenda, debaixo de um barracão de lona, sem laterais, recebendo vento, cobra pelos equipamentos de trabalho, como aqueles equipamentos de proteção individual, retenção de documentos, por exemplo, o trabalhador vai para a fazenda trabalhar e o patrão ou o capataz fica com a carteira de trabalho, desconto, por exemplo, a pessoa fica trabalhando um mês inteiro, o patrão fornece o alimento, só que desconta do salário esse alimento. Então, E às isso vezes, são doutor, todas... e às vezes você colocou aí, às vezes o patrão ele desconta o valor a mais do que a pessoa trabalhou e ganhou, né? Porque o valor é mínimo, aí ele dá desculpa que está dando ali a moradia, mas a pessoa está num local totalmente precário, a alimentação precária, e eles acabam explorando no trabalho, explorando ainda no retorno financeiro que não dá o resultado e a pessoa acaba vivendo escrava ali por muito tempo. Exatamente, Morivaldo, exatamente. Isso é o que a gente chama agora, na nossa técnica jurídica, a gente chama de truck system, né? Ou o sistema de endividamento, né? No final das contas, no mês, o trabalhador fica endividado Fica devendo. pelo Isso, mês doutor, inteiro. por falta de conhecimento. Exatamente o que você E falou. muita falta de conhecimento, né? E acaba ficando ali sendo de fato escravo, porque ele vai ficar chantageando, dizer, não, você está devendo ainda, tem que trabalhar para mim mais 15 dias, um mês, porque você está devendo. E a pessoa fica lá o tempo todo sendo de fato E vira uma escravizada. bola de neve. Verdade. Doutor Pedro, fala para a gente aí também sobre um caso, né, que você participou, que foi um caso internacional, né, de uma criança que foi envolvida aí na separação dos pais, e o pai era de outro país, e o senhor entrou nesse caso também. Ou seja, no caso de família, a Defensoria Pública também é inserida e faz esse atendimento também, doutor? Explica para a gente um pouco sobre esse caso que o senhor participou e como as pessoas também podem estar buscando um defensor público aí nesse quesito de família. Esse caso é um caso emblemático, um caso muito longo, me custou meses e meses de falta de sono, né? Sem dormir. Mas, graças a Deus, eu digo que Deus operou ali em toda a situação através de mim, né? Me deu capacidade e conhecimento para colaborar com o resgate dessa menina. E, tentando resumir muito aí, foi o seguinte, era uma moça, morava no Tocantins, uma moça tocantinense, tinha uma filhinha, e essa filhinha era fruto de um relacionamento que ela teve com um ucraniano. Só que esse ucraniano, ele morava no Canadá. Era um negócio muito internacional, né? E esse rapaz, ele estava no Canadá, veio para o Brasil, encontrou ela no Timor, no Tocantins, e convenceu ela de que iriam fazer uma viagem de família, e foram para a Argentina. Na Argentina, ele convenceu ela a ir para a embaixada, expediu um passaporte para ela e para a criança, e ali naquele momento da expedição do passaporte, ele já, com a prévia intenção de sequestrar a menina, pediu para que a mãe autorizasse que o passaporte fosse emitido com a anuência de que qualquer um dos pais, ou pai ou a mãe, poderia viajar individualmente com a menina, né? Bom, já de posse do passaporte, ele convenceu a moça novamente a irem para a Europa. Chegaram em Paris, Argentina, Paris, né? De Paris, convenceu a ela novamente de que ele queria visitar os seus familiares na Ucrânia. Pegou um trem, foi até a Ucrânia, chegou numa cidade, ele falou que ia comprar pão e leite, foi com a menina e não voltou mais. Largou a moça tocantinense lá numa cidade na Ucrânia, uma língua totalmente estranha para ela. Que situação, viu? E ele não voltava, né? Então aí ela procurou a polícia e aí caracterizou o sequestro internacional, né? Ou abdução internacional de menor ou de incapaz.
a configuração que aconteceu. Aí ela voltou para o Brasil e procurou a Polícia Federal, que não colaborou em nada naquele momento, procurou mais um outro órgão, também não colaboraram naquele momento, e procurou a Defensoria Pública da União. Aí nós instauramos um procedimento e começamos a atuar plenamente para ela. Em resumo, entramos em contato com a polícia do Canadá, porque sabíamos que ele era residente no Canadá, que instaurou, através de uma delegacia especializada em atendimento a crianças. Internet aqui com o doutor Pedro aí parece que deu uma travadinha aí, né? Vamos ver se a gente consegue estabelecer depois aqui o contato com o doutor Pedro. Doutor, as suas conclusões aí sobre esse caso e mais uma vez, o senhor repetir para a gente, o senhor falou aí qual o site, né, da Defensoria Pública Federal, para as pessoas obter mais informações para poder, na sua necessidade, entrar em contato e ter a cobertura da Defensoria Pública Federal. Boa tarde, obrigado pelo retorno. Então, esse caso é um caso de sequestro internacional. O termo de sequestro é um pouco equivocado, mas para o público em geral entender, caso em que um pai ou uma mãe é estrangeiro, né, nascido no exterior, e pega a criança que também é filha, né, de um pai ou de uma mãe brasileiro, pega a criança aqui no território nacional e leva para fora, e não traz mais a criança, né? Ou lá fora, numa viagem como esse caso que eu estava contando, desaparece com a criança, né, sendo o pai uma mãe e um brasileiro. E aí, então, como o Brasil assina um tratado internacional, né, de proteção a crianças que são vítimas de sequestro internacional, né, ou abdução internacional, aí o órgão no Brasil, são 2 órgãos no Brasil para desenvolver a defesa nesses casos, né? A Advocacia Geral da União, na verdade o Ministério da Justiça, e um outro é a Defensoria Pública da União, que dá assistência jurídica para o pai ou para a mãe que estão aqui no Brasil. No final das contas, nesse caso aí, o pai foi preso no Canadá, revelou que tinha abandonado a criança nas Filipinas, um país no Sudeste Asiático, e aí eu tive que entrar em contato com a Embaixada do Brasil nas Filipinas, que em primeiro momento tivemos uma dificuldade de colaboração e depois, num segundo momento, foi muito colaborativa. O embaixador determinou que um dos seus funcionários fossem para uma das ilhas lá na Filipina resgatar a menina, que a Interpol também se envolveu nessa situação. A Interpol encontrou a menina nas Filipinas, numa ilha. As Filipinas são 17 mil ilhas, se eu não me engano. A menina estava numa dessas ilhas. O embaixador mandou uma funcionária, pegou a criança, levou para casa dele e, ao mesmo tempo, eu consegui que a mãe saísse do Tocantins e fosse encontrar sua filha na casa do embaixador na capital das Filipinas. E aí voltou com a criança sã e salva. E o pai, nesse meio tempo, ele foi processado, condenado, julgado lá pelo crime não foi sequestro, foi um crime um pouco mais suave, mas foi a interpretação da justiça canadense. Respondeu pelo crime de abandono de incapaz, né? Essa foi história, a conclusão. Né? Que história, mas que bom que foi um final feliz. Em resumo, é uma história muito grande, mas em resumo foi isso. Ou seja, a população aqui, os teus ouvintes, eu acho que é bom saberem que a Defensoria faz o atendimento, assistência em várias, né, áreas, dentre elas sequestro internacional de menores, né, e adolescentes. Então, se você tiver uma situação dessa, procure a Defensoria Pública da União. Hoje em dia, a gente também atua nos casos de auxílio emergencial, né? A pessoa pode entrar no site da Defensoria, repetindo aquilo que você perguntou, www.dpu, D de Defensoria, P de Pública, U da União. Então, dpu.def, DEF, né, de Defensoria, def.br. Lá vai ter uma área auxílio emergencial e a pessoa também pode procurar informações de como fazer a sua contestação, né, caso não tenha sido pago ou concedido o benefício assistencial, né, o auxílio emergencial. Defensoria, o cargo-chefe da Defensoria é a área previdenciária, né? Então, pessoas que tenham problemas com
O INSS também, né, foi no INSS e solicitou um benefício previdenciário e não foi concedido, deve procurar ou a Justiça Federal, nos juizados especiais federais, diretamente, ou a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União está presente em todas as capitais do país, dos estados, né, todas as capitais dos estados aqui no Brasil, e em algumas cidades no interior. Aí na Bahia ela está em Feira de Santana, para não falar bobagem... Tem a cobertura então? Tem cobertura além da capital aqui, Salvador, tem Feira de Santana e o senhor está pesquisando aí. Santana, Petrolina e Juazeiro, Vitória da Conquista e Salvador. Pronto. Doutor Pedro, eu quero aqui já agradecer pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, tá bom? A gente, no término aqui do nosso programa, vamos estar colocando todas as informações na descrição aqui do nosso programa, falando sério. Desejo para você, né, uma ótima semana e tudo de bom. Obrigado pelo seu feedback aí, pelas informações sobre a Defensoria Pública Federal. É uma satisfação, eu estou sempre à disposição e a população conte com a Defensoria Pública da União.